Língua portuguesa, avaliação 12, capítulo 9. A língua portuguesa. A língua oficial do Brasil é a língua portuguesa. Nós fomos colonizados pelos portugueses, sendo os jesuítas os responsáveis por difundir a língua portuguesa no Brasil. Além do Brasil, existem mais 8 países que falam a língua portuguesa, que são eles: Portugal, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste, Cabo Verde e Guiné Equatorial. A maioria desses países pertencem ao continente africano e eles também foram colonizados pelos portugueses. O Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa de 1990 é um tratado internacional firmado em 1990 com o objetivo de criar uma ortografia unificada para o português, a ser usada por todos os países de língua oficial portuguesa. Com o novo acordo ortográfico, algumas mudanças aconteceram na escrita brasileira, como, por exemplo, o trema, que deixa de existir na língua portuguesa, porém, a pronúncia continua a mesma. Por exemplo, aguentar antes era escrita com o trema, que são esses dois pontinhos em cima da letra U. E agora, com o novo acordo, fica aguentar. A pronúncia continua a mesma, mas os pinguinhos não tem mais, que no caso é o trema. O circunflexo. Cai o circunflexo, que assinalava a tônica fechada de certas formas verbais paroxítonas, nas quais há duas letras E. Por exemplo, creem, tem dois S. Aí antes tinha o circunflexo. Agora não tem mais. A gente escreve creem, tem os dois S e não tem mais o acento. Do mesmo jeito em leem. Também desaparece o circunflexo de paroxítonas com dois Os no final da palavra. Por exemplo, vou, não tem mais o acento, e enjoo, também não tem mais o acento circunflexo. Outra mudança é em relação aos ditongos. Os ditongos EI e OI em sílabas tônicas de palavras paroxítonas deixam de ser acentuadas. Por exemplo, heróico, OI era acentuado, tinha um acento agudo. Agora não tem mais, fica heróico sem acento. Do mesmo jeito em ideia, perde o acento. As paroxítonas com I e U tônicos, o que é o tônico? É a pronúncia forte, né? Precedidos de ditongo deixam de ser acentuadas. Por exemplo, boiuno, agora não tem mais o acento. Você vê que boiuno, o boi, oi, é um ditongo, que é o ditongo, são as duas vogais juntinhas aí, ó. Então, não vai ter mais o acento no U. Por quê? Porque ele é precedido, ou seja, antes do U ou antes do I, vai ter a presença do ditongo. Do mesmo jeito, acontece em feiura. Temos o ditongo precedido ou da vogal U ou da vogal I, no caso aí da vogal U, então não tem mais o acento. Outra mudança é com a utilização do hífen. Deixa de ser usado nos casos em que a raiz da palavra começa com R ou S. Então, a letra será duplicada. Por exemplo, extra-regular. Tira o hífen e acrescenta mais um R. Vai ficar extra-regular. Do mesmo jeito em antissemitismo. Tira o hífen e acrescenta mais um S. E junta tudo, ficando antissemitismo. Caso o prefixo termine com R e a palavra seguinte comece com R, então usa-se o hífen. Por exemplo, hiperradical. Hiper terminou com R, radical começou com R, então aí utiliza-se o hífen. Interregional. Inter terminou com R, regional começou com R, então também utiliza-se o hífen.
Temos agora o autor José Vieira Mateus da Graça. Ele nasceu em Portugal em 1935, mas emigrou com seus pais para Angola, onde viveu e desenvolveu seus trabalhos literários sob o pseudônimo de José Luandino Vieira. A luta contra a dominação portuguesa custou-lhe mais de uma década na prisão, onde escreveu boa parte de sua obra. Em 2006, recusou o Prêmio Camões, invocando razões pessoais e íntimas. Para finalizar, vamos falar um pouco sobre a palavra que exerce diferentes funções sintáticas na construção dos enunciados. O que, quando ele funciona como pronome relativo, é quando ele se relaciona com outro termo da frase, que é seu antecedente. Nesse caso, equivale ao qual. Por exemplo, devolvi o dinheiro que me deram por engano, ou seja, devolvi o dinheiro o qual me deram por engano. O que está fazendo relação a algo que foi mencionado anteriormente, no caso, o dinheiro. O que, funcionando como conjunção coordenativa, ele liga duas orações coordenadas. Por exemplo, trabalha que trabalha e nunca vê dinheiro. A conjunção que aí dá uma ideia de conjunção aditiva, uma ideia de soma, de juntar. Já o que, como conjunção integrante, ela liga duas orações subordinadas, integrando-as, ou seja, subordinadas que dependem uma da outra. Esperava que eles me entendessem. Então, o que aí está sendo usada para ligar essas duas orações que são dependentes uma da outra. E o que como advérbio, quando se refere a um adjetivo ou um advérbio intensificando. Nesse caso, equivale a quão. Por exemplo, que lindo foi o teu gesto. Quão lindo foi o teu gesto.